Dois. Olá, boa tarde para vocês todas e vocês todos que vieram presencialmente para participar deste Diálogos no SEM. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. E boa tarde para vocês todas e vocês todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, pelo Facebook da Web Rádio Migrantes, e também pelo próprio site da Web Rádio Migrantes. E depois, quem tiver interesse, poderá nos acompanhar ainda por outras redes, como o Facebook do GEPOM, que é o grupo de estudos sobre História Oral e Memória da Escola de Comunicação e Arte da USP, e também pelo Facebook da revista Travessia, a revista do Migrante. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos para mais esses Diálogos no SEM, de maneira muito especial, porque é um Diálogos no SEM, no qual nós falaremos sobre a história da Casa do Migrante, da Missão Paz São Paulo. Casa do Migrante, que agora em novembro está completando meio século de vida, de experiência. Tanto que o título, né, da chamada para esse Diálogos é Vida, Lutas e Travessias. Travessias, eu fui um pouco ousado lá de colocar travessias, porque no título original das comemorações dos 50 anos da Casa do Migrante, não tinham travessias. Mas, assim, como o pessoal aí, a Márcia, o Padre Antenor, o Dirceu, que falarão aqui depois, e outras pessoas são meus chapas, né, os meus cupinchas, como diz o outro, aí eu me atrevi a colocar travessia no título, porque depois que a pessoa passa pela Casa do Migrante, num processo de acolhimento, a vida ganha outros ares, a vida continua, né? Então, precisa falar um pouco também dessas travessias. Mas é um diálogo muito especial, por conta desse aniversário, né, os 50 anos da Casa do Migrante, com muitas histórias das pessoas que passaram por lá, muitas histórias das pessoas que cuidaram para que a casa fosse um espaço de acolhimento e de vida, efetivamente, como está no título das comemorações da Casa do Migrante. E aqui ao meu lado está a professora Valéria Magalhães, professora da EASH USP, é coordenadora do GEPOM, grupo ao qual eu me referi agora há pouco, e é uma grande parceira aqui nossa, da Missão Paz, no Centro de Estudos Migratórios, né, Valéria? Seja muito bem-vinda aqui. Uma parceria muito rica, e nos Diálogos no SEM, e outros projetos que a gente desenvolve aqui. Eu quero também marcar aqui um agradecimento muito especial ao Padre Antenor, ao Dirceu Cuti e à Márcia, que reservaram, né, aí a tarde de hoje para atender ao nosso convite de participar desses Diálogos no SEM, sobretudo porque eles vivem com muitas correrias, né, seja na coordenação da Casa do Migrante, mas na coordenação da Missão Paz como um todo, e também o Dirceu, que a esposa dele passou por uma cirurgia recentemente, a minha amiga Wanda, está se recuperando bem, mas precisa de cuidados, e ele a deixou lá na outra ponta da cidade para vir aqui, né? Então, agradecer muito a vocês e agradecer a Valéria também por estar sempre na luta com a gente. Antes de passar para a Valéria, só alguns avisos rápidos. Ali do lado nós temos cafezinho e algum biscoitinho. Então, assim, não tem um intervalo para ir lá tomar o café e o biscoito. Quem quiser pode ir lá, toma um cafezinho, come um biscoito, fica ouvindo e volta aqui para a sala. Água e banheiro no final do corredor. Então, é só pegar o corredor, vai até o final. A água está ali à direita e o banheiro masculino e feminino, esquerda e direita. Neidia Galdino está ali dando sinal de legal, porque no Diálogos passados não dei esse aviso. Mas, então, muito bom, um ótimo Diálogos para vocês todos e todas, e para nós também, eu tenho certeza de que será muito bom. Valéria, muito obrigado, e é contigo. Olá, boa tarde. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, a quem veio presencialmente, com este tempo que está em São Paulo, inacreditavelmente chuvoso, está até um pouco quente, né? Então, muito obrigada. Obrigada a quem está assistindo online. Obrigada ao Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, ao José Carlos pela parceria, ao Miguel, que está sempre aqui nos dando apoio com a filmagem, e principalmente ao Dirceu, a Márcia e o Antenor, que vão hoje fazer essa apresentação.
Então, em nome do Grupo de Estudo em História Oral e Memória da USP, e em nome do Centro de Estudos Migratórios, eu agradeço a todos. O nome, então, dessa apresentação de hoje é Diálogos do 100, Vidas, Lutas e Travessias, 50 anos da Casa do Migrante. Nós também temos um projeto aqui na Casa do Migrante, né, um projeto conjunto, que eu espero que seja publicado o ano que vem, em comemoração a esses 50 anos, que é de registro das histórias e memórias de algumas pessoas que passaram pela Missão Paz. Nós temos várias entrevistas que contam essa história, inclusive com o próprio Dirceu. E vamos ver, então, se em breve, né, José Carlos, a gente publica ou disponibiliza essas entrevistas para as pessoas conhecerem as histórias individuais de quem passou por aqui, que são também as histórias dessa instituição. Os apresentadores de hoje são, então, o Dirceu Curti. O Dirceu, ele foi editor da revista Travessia, do Centro de Estudos Migratórios, por 27 anos, e por 6 anos ele foi coordenador da Casa do Migrante aqui da Missão Paz. Ele é autor dos livros Scalabrini, Homem de Dores e de Sabores, Correspondência Scalabrini e Bonomelli, Controvérsias com os Intransigentes. Ele é co-organizador do livro Migração, Trabalho e Cidadania. Atualmente, ele trabalha com artesanato em madeira. O padre antenor, João Della Vecchia, é o padre scalabriniano, diretor da Casa do Migrante, e é um dos coordenadores da Missão Paz e coordenador da Pastoral do Migrante na Arquidiocese de São Paulo. A Márcia Araújo é assistente social e coordenadora atual da Casa do Migrante da Missão Paz de São Paulo. A Missão Paz, então, ela foi fundada em 4 de novembro de 1974, né? O José Carlos já falou que em novembro ela faz 50 anos, e foi fundada sob a coordenação do padre scalabriniano Alberto Zambiasi. Esses detalhes, eu creio que serão falados agora pelos convidados, que falarão também um pouquinho das características da Casa do Migrante desde seu início. Primeiramente, o padre antenor vai passar um vídeo, né? Posso dar o... ele é curtinho, depois a gente passa para as falas deles. A previsão é que o evento acabe até 16 horas, então aí eles vão falar aproximadamente 20 minutos. Vamos lá? Atividades da AVIM, fundada em 1974 pelo nosso clérigo, hoje Padre Alberto Romano Zambiasi. A AVIM, Associação de Voluntários pela Integração dos Migrantes, entidade filantrópica que visa a assistência e a promoção dos migrantes. Congrega uma legião de aproximadamente 200 leigos que se dedicam voluntariamente ao problema migratório, contando com a colaboração de órgãos nacionais e internacionais que financiam, em grande parte, de programas da associação, trabalhando em estreita colaboração com a congregação, em especial com o Centro Pastoral de Imigrantes. Esses voluntários podem ser considerados missionários leigos escalabrinianos. Na nossa Igreja da Paz, em São Paulo, a AVIM dirige vários cursos profissionalizantes, gratuitos, para um total de 200 alunos, todos migrantes ou filhos de migrantes. Possui também outras 2 escolas profissionalizantes na periferia da cidade de São Paulo, e está instalando outra na nossa paróquia de Vicente de Carvalho, na Baixada Santista.
além desse serviço de capacitação profissional, a associação mantém o jornal O Migrante, que circula nas áreas interessadas no assunto, no país e mesmo no exterior, visando a informação e conscientização da sociedade sobre o fenômeno migratório. A VIM está também iniciando um serviço de recepção e encaminhamento dos migrantes nas principais estações de desembarque de São Paulo, através da instalação de cabines para esse fim nas próprias estações rodoferroviárias. Igualmente, prevê para breve a abertura de uma agência de emprego para colocação no trabalho dos migrantes formados nas escolas da VIM e dos que são recém-chegados a São Paulo. Essas atividades promocionais são sempre acompanhadas por uma atenção pastoral, principalmente das escolas profissionais, onde a associação executa concomitante a formação técnica profissional em amplo programa de formação religiosa. São Paulo, 16 de setembro de 1977.
Então, agora chamaremos os convidados que vão compor a mesa. Então, primeiramente, o Dirceu Curti. Cadê, Dirceu? Você vai sentar ali. Eu falei com você. Ah, é sem o R, gente. A culpa foi minha. Dirceu Curti, desculpe. Eu anotei aqui errado. O Padre Antenor e a Márcia, que vai sentar aqui. Então, a ordem das apresentações vai ser exatamente essa que eu falei agora, começando pelo Dirceu, depois o Padre Antenor, depois a Márcia. A gente vai avisar vocês quando der 20 minutos, tá? Avisarei quando terminarem os 20 minutos. Então, nessa ordem, Dirceu, está preparado? Então, tá. Muito obrigada pela presença dos três palestrantes. Dirceu, pode começar. Boa tarde a todas e todos. Fiquei sabendo que o meu amigo Gebara está vendo e ouvindo a gente. Um abração, Gebara, e a todas as demais pessoas. Como falaram na apresentação, eu fiz parte da história da casa. Eu convivi com o Padre Alberto e tem um outro dado que, trabalhando no Centro de Estudos Migratórios, está aqui a Ana, né, a Berenice, o CEM tinha um grupo em parceria com o Laboratório de Geografia Urbana da USP, que é chamado GT Migrações, que surgiu em 1990. E lá pelas tantas nós inventamos de realizar uma pesquisa na Casa do Migrante. Então, a minha fala tem também como substrato, além da convivência com o Padre Alberto, de ter sido parte da direção, devo muito a esta equipe, ao GT Migrantes. O que eu vou falar aqui é uma caricatura da história dos 50 anos, porque não dá para entrar nas filigranas. Então, a caricatura ela dá uns traços gerais. O título da minha fala seria Casa do Migrante, microcosmo de processos sociais macro. Nós falamos que nós humanos somos capazes de fazer história, mas um barbudo que viveu há muito tempo atrás disse que nós fazemos sim a história, mas somos sujeitados aos processos objetivos que a história propicia. Chico, para você entender isso, é o seguinte: lá na Grécia Antiga, um tal de Ícaro, ele quis fugir de um lugar lá que ele estava preso, ele quis ir para o sol. E criou umas asas com penas e colou com cera. E ele tentou ir para o sol, mas o calor derreteu e ele caiu no mar. 2000 anos depois, né, só para arredondar, é que Neil Armstrong e mais dois, né, o Aldrin, lá que esqueço os nomes, foram para a Lua. Ou seja, o que Marx disse é que o ser humano consegue ir para fora da Terra, ir para o espaço, mas quando as condições permitem que isso seja feito. Na época do Ícaro, não dava para fazer isso, né? A história da Casa do Migrante, ela é uma ponta de um alfinete
que revela cabalmente o que Marx disse, né? E a gente vê isso muito rapidamente. Mas eu vou fazer aqui como Lima Duarte fazia numa propaganda, que ele dizia assim: eu tenho 95 anos, mas falo que tenho 96, porque vivi 9 anos no ventre da minha mãe. Eu vou falar desses 9 meses no ventre da história da Casa do Migrante. Tudo tem um antes, né? Qual foi o caldo que fez com que surgisse essa história que completa 50 anos? A Casa do Migrante não caiu do céu e das nuvens. Ela é fruto das dores e dos sonhos dos migrantes, mas não só. Das possibilidades que os desafios históricos apresentavam a eles, com os desafios que os migrantes enfrentavam na vida concreta deles. E eram 2 desafios. Na década de 1970, nessa época, de 68 a 71, o Brasil viveu um tal de milagre econômico, né? E a economia crescia 10% ao ano. Vivemos o maior êxodo da história, sobretudo o Nordeste, Minas, para o Sudeste, São Paulo, a grande São Paulo e a capital que mais recebia gente. O mercado de trabalho estava sedento, ávido por mão de obra. Porém, quem chegava nessa época, e no domingo eu contei essa história, quando a ronda noturna da qual o Antenor fez parte, né, chegou na rodoviária e viu à noite uma família lá perdida, perguntou: para onde, qual o destino de vocês? Tiraram do bolso um papel amarrotado e lá estava escrito: no Bar Azul da esquina. E eles tiveram que mostrar o papel porque não sabiam o que estava escrito, ler. Então, naquele tempo, vinham pessoas, na maioria analfabetas, e as que tinham estudo não ultrapassavam os 3, 4 anos de escola. E o outro desafio era, então, dos migrantes que precisam aprender alguma coisa, a fazer alguma coisa, e vocês viram os cursos, né, para se inserir no mercado de trabalho. Precisa de uma telefonista. A pessoa que veio da roça perguntava para ele: o que você sabe fazer? Meu senhor, eu sei fazer de tudo, eu sei fazer cerca, criar cabra, né, brocar. Não, aqui tem que atender telefone, trabalhar num balcão, etc. Então, precisava dar cursos profissionalizantes. Mas, ao lado desta grossa massa que o mercado de trabalho precisava dela e a inseria, haveria aqueles que sobravam na margem da estrada. E dentre estes que sobravam, muitos moravam na favela do Vergueiro. A favela do Vergueiro, ela ficava entre o Ipiranga, a Ricardo Jafé, onde tem a estação do metrô hoje, Chácara Clabim, e a Vila Mariana. Lá viviam 7.500 pessoas. Em 1968, houve um despejo da favela. Os seminaristas, lá que moravam no Ipiranga, estudavam teologia e filosofia, era lá pertinho da favela, começaram a desenvolver atividade pastoral na favela. Em 68 houve o despejo, mas os seminaristas, juntos com o MOVE, à época era o Movimento dos Favelados aqui em São Paulo, fizeram uma resistência muito grande, e o que era para ser um despejo foi uma remoção. Ninguém sairia da favela sem ter para onde ir. A prefeitura, na época, perguntou: quem de vocês, dos 7.500 que estavam lá, quer retornar de onde veio? 70 famílias levantaram a mão. Disseram: nós vamos voltar por aqui. Aqui não dá. Eram os sobrantes. Essas famílias foram levadas para o Arsenal da Esperança, que na época era da IS, enquanto se faziam os preparativos para comprar passagem, entrar em contato com as ferrovias para o transporte
deles de volta. Em 68, foram levados de volta numa tacada só, em trens. Tinha o trem dos baianos, que eram os vagões de segunda categoria, destinados aos migrantes. O padre Alberto e seus colegas, uma equipe, falaram: eles não vão sozinhos, nós vamos juntos. E foram pela Central do Brasil, até a divisa de Minas com a Bahia, efetuaram uma grande pesquisa, um levantamento em todas aquelas cidades, municípios circunvizinhos lá, de Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, por aí vai. E quando voltaram de novo no trem dos baianos, né? E lotado de migrantes que vinham para cá. A maior parte deles tinham alguém que veio antes, que os esperava no trem, né? E levava para casa deles. Mas havia aqueles que sobram, que não tinham para onde ir. Aí eles iam para a CETREM, que ficava aqui na Otton de Alencar, aqui pertinho. O que a CETREM fazia? Entregava um bilhete para eles, de graça, e não permitia que ficassem aqui na cidade, e seguiam pela Sorocabana até o norte do Paraná. Padre Alberto e a equipe, em 69, embarcam nesse trem, nos vagões de segunda classe, e fazem esta viagem. Então, tem dois desafios, que são aqueles que a equipe que inicia esse trabalho com os migrantes internos aqui em São Paulo, eles vão dar resposta, né? A primeira, para o grosso dos migrantes, o maior volume, é aqueles que carecem de uma qualificação profissional. Por isso, 15 modalidades de cursos profissionalizantes a Avim ministrou. E, para os empurrados adiante, as sobras, que nós não os queremos aqui, que era uma fatia menor, né, para esses, uma acolhida digna e um atendimento mínimo às demandas que cada um apresentava. É deste chão, né, que surge a história que completa agora 50 anos, que, numa avaliação caricatural, ela tem 4 momentos. O primeiro momento eu defino como migrantes recém-chegados, grosso modo, década de 70, né? Ao primeiro desafio, que é a profissionalização, a equipe, ela faz em parceria com o Estado, em parceria com a prefeitura, em parceria com a sociedade civil, né? Eles ministram os cursos, oferecem os cursos. A Baixada do Glicério, uma periferia social. Os cursos eram ministrados na região de Sapupemba, na região do Grajaú, na Baixada Santista, no Jardim Grimaldi e na periferia social encravada no centro da cidade. Onde estavam as máquinas, vocês viram, na casa do migrante. Em resposta ao segundo desafio, em oposição ao Estado, eles começam a prestar o serviço de acolhida e um encaminhamento digno às demandas dos migrantes. Essas duas respostas, profissionalização e acolhida, elas ocorrem concomitantes até o começo dos anos 80. Em 82, não tem mais nenhum registro na história de que tenha sido ofertado algum curso profissionalizante. Então, lado a lado, eles caminham. Qual era o perfil das pessoas que chegavam na casa do migrante? Que é o da acolhida, do segundo desafio. Muitas famílias. Pai, a mãe e crianças. Na porta da casa do migrante, os gatos chegavam cedo por disputa de mão de obra. E às vezes havia brigas, porque os migrantes que eram selecionados, assistente social, 15, que vai vir aqui o fulano que vai levar 15. Quando ele chegava,
os caras que estavam lá, que o outro queria 3, né? Eles iam com o primeiro que vinha, aí o outro que chegava não tinha mais para levar e dava briga dos gatos. E aí tem um registro na história, nós não só precisamos fazer empregar, né? O que o Marcelo e a companheira dela fazem, precisamos garantir, os termos da época, que a doutrina social da igreja, né, seja respeitada pelos empregadores. Segundo momento, e aí eu tenho que inventar umas terminologias, né? Eu defini como migrantes de outras andanças. Se a década de 70, ela tinha um mercado de trabalho que necessitava de braços, a década de 80 ela foi conhecida como a década perdida. Então, desemprego em massa. Emprego não se achava mais, né? Os migrantes que vinham do Nordeste de Minas para São Paulo, o que vai acontecer? Nos anos 80, saem mais nordestinos do que chegam aqui, né? Ou seja, há uma mudança radical do que vinha acontecendo nos anos 70. Qual o perfil dos migrantes que passam pela casa do migrante? Pessoas sozinhas, não mais famílias, né? Do sexo masculino, provenientes da região sudeste, sobretudo interior de São Paulo e da capital. Há uma mudança radical no perfil. Porém, eram pessoas com histórico de trabalho em suas carteiras profissionais. Mas na década de 80, não mais vão conseguir trabalhos com registro em carteira. Eram bicos. Quantas vezes vinham, ia ter uma apresentação do Lollapalooza aqui em São Paulo, aí chegavam as pessoas aqui, eu quero 15 para trabalhar à noite para montar os palcos. Aí depois desmontar. Eram bicos. Trabalhava 5, 6 dias, depois CFNI. Esse é o perfil, né, daqueles que vinham de outras andanças, que tinham trabalhado em hidrelétricas, em construções. Eu trabalhei quando cheguei em São Paulo na Imigrantes. Quantos trabalhadores estavam lá? Eles eram jogados, Brasil afora, nas grandes obras, né? E depois, com a crise de 80, eles foram para as grandes cidades e aí trabalhar em bicos. O terceiro momento eu defino como migrantes de velhas andanças, um pouco diferente de outras andanças. Se a década de 80 veio a crise, ela se abateu primeiramente sobre quem? Sobre profissionais de um padrão, né, mais elevado, metalúrgicos. Eu, quando comecei a revista Travessia, 14 pessoas botavam mão no processo físico de produção da revista. Quando eu deixei de trabalhar na revista, o cara lá da Austrália mandava o texto para mim, e depois mandava para a gráfica e imprimia. Quantas pessoas saíram do processo de produção, né? Mas foi a década de 90 que se abateu com força sobre a mão de obra que tinha menor qualificação profissional. E aí, na pesquisa que a gente fez, isso foi muito claro. Nem mais os bicos sobraram para eles. O que sobrou? A perambulação, sem destino e a solidão. E na nossa pesquisa, está aqui a entrevistadora, a Ana entrevistou, nome fictício, o Tião. Quantas páginas tinha aquela entrevista? 20? 27 páginas de entrevista. Ela foi uma craque para arrancar tudo. Claro, ela pegou um que fala, né? Porque tem entrevistado que não fala. Mas ela soube. Não entendi bem.
como é que é? Ela não fazia perguntas, ela só soltava a linha. Lá pelas tantas, o Tião tem uma frase que resume a década de 90, o perfil dos que passavam pela casa. Eu fui um cara que perdeu o elo. Olhando na carteira profissional do Tião, ele foi um profissional mecânico que trabalhou na VASP. VASP era uma empresa aérea aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. E no histórico dos outros migrantes também que foram entrevistados, nas carteiras de trabalho, o que aparecia? Os primeiros registros, um período longo de trabalho. Depois, passou pela metade. 5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses. E depois, na carteira, o vazio. A ruptura com o trabalho fez com que profissionais rompessem depois com a família e rompessem com o convívio mínimo que se tem numa sociedade. Na época eu era diretor da casa. Eu lembro que montei uma cancha de bocha. Precisava falar para o Alberto que dos cursos profissionalizantes, agora a gente oferecia uma cancha de bocha para eles passarem o tempo. Para nós, o fim de semana é o melhor dia da semana. Natal, Páscoa. Para os que estavam na casa, a cidade, os botecos, o comércio fecha. Os piores dias para eles. O que ofertar? Então, esses os migrantes das velhas andanças. O quarto momento do perfil dos atendidos é a internacionalização, né? Quando os brasileiros, os estudiosos das migrações no Brasil, tinham os olhos voltados, né, para o Japão, onde os brasileiros foram, para os Estados Unidos, Londres, estavam todos lá, com os olhares no êxodo dos brasileiros. A pastoral do migrante e a casa do migrante já era um termômetro claro do que estava acontecendo e iria acontecer. Eu lembro que num seminário lá na Unicamp, quando foi falado que tinha imigrantes aqui no Brasil, sobretudo dos bolivianos, paraguaios, etc., e aí falamos que tinha africanos chegando, o pessoal caiu de costa, né? Só para vocês terem uma ideia. Ao longo da história da Casa do Migrante, na pesquisa que a gente fez, que foi uma pesquisa de luxo, né, Ana? De janeiro de 82 a junho de 92, rastreamos todos os registros. Sempre teve a presença de imigrantes. A média no período foi de 5%. Meses com 8, meses com 3%. A maioria chilenos, uruguaios, vindos do Cone Sul. Depois, começaram a chegar na casa do migrante, vindos dos países andinos. Eu, trabalhando no SEM, tinha interesse de pesquisador. E lá na casa do migrante, né, lá eu vestia a casaca dos funcionários. Mas, a duras penas, com muito sacrifício, montamos um banco de dados. Contratei um técnico, ele montou o banco de dados, então, de onde as pessoas vêm? Sudeste, Sul, Estado e tal. Mas lá pelas tantas, a gente pôs outros países. Uns meses depois, chamei o técnico de novo, eu falei, querido, aqui agora não vou mais perguntar onde o cara nasceu, está vindo aqui no Brasil. Migrantes internos e de que país que veio da África e de que continente, porque a coisa mudou de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, a presença de imigrantes era de 13%. Em 2004, 50%. Em 2008, 75%. Em 2010, né, Alfredo? 100% imigrantes. Retomando o título para fechar. Apareceu ali no slide inicial alguma informação. E quero retomar o título.
né? O microcosmo de processos sociais macro. Vocês imaginam, com a década de 70, no rescaldo do milagre econômico, disputa por mão de obra, quem tinha a carteirinha da Avim, mostrava a carteirinha da Avim, era emprego na hora, só chegar na empresa e estar aqui. O que o Padre Alberto e a equipe idealizaram? Londrina pediu uma sucursal do trabalho feito aqui, lá. Em 77 e 78, os documentos oficiais nem sempre são a melhor fonte, né? Falou que ia abrir uma escola lá, não. Foram muitas discussões com a prefeitura de Guarujá, né, e com o Lions Club, para montar realmente uma escola profissionalizante. E é que ali estava no gatilho de que vai surgir uma escola profissionalizante lá em Vicente de Carvalho. Ficaram nas tratativas, mas tinha este projeto. Aqui na Baixada do Glicério, depois da Casa do Migrante tem um terreno vazio, o SESI se dispôs, botou engenheiro, ofereceu todo o material para construir uma agência de emprego, né? E até o Padre Alberto já tinha reservado 2 salas provisoriamente, né, para essa agência de empregos. Em 76, o jornal O Migrante, discussão, a reforma agrária era a grande bandeira, de que precisa fazer reforma agrária no Brasil. Em 77, a associação faz uma assembleia extraordinária. Qual era o objetivo? Adequar os estatutos à nova realidade. Você está vendo aqui, Londrina quer cursos só que o Ícaro, a cera do Ícaro, do Padre Alberto, nas asas que ele tinha para voar, o processo histórico, o que fez? Derreteu essa cera, né? E a Casa do Migrante teve que se envolver com as demandas de colchões, funcionários, né? E por aí vai o cotidiano de uma instituição que, por sua história rica, mas também carregada por vicissitudes, reveses e até mesmo de contradições, né? Que a casa viveu, ela sempre foi uma caixa de ressonância, né, de processos macrosociais. E aí, quando ela passa a ser um termômetro do que acontece, não só no Brasil, mas internacionalmente, aí eu pendurei minhas chuteiras e está aqui, né, quem assumiu as pelotas. Claro que o meu discurso não vai ser assim no nível do discurso do Dirceu, mas não importa. Eu quero falar um pouquinho para vocês, em primeiro lugar, saudar a todos e aqueles que nos acompanham desde suas casas ou de seus escritórios. Gostaria que a gente tivesse muito claro, presente, as mudanças que houveram ao longo desse processo aqui, desde o primeiro dia até os 50 anos, né? Enfim, o Dirceu já falou sobre aquelas situações em que viviam os migrantes neste período da história, né? Enfim, tudo era muito difícil, a comunicação era difícil, o transporte era difícil, saúde, as condições para sobrevivência quase que inexistentes, o analfabetismo, as secas, a falta de tecnologias para produção de alimentos, enfim, a política do cabresto, todas essas coisas, né, traziam assim uma dificuldade muito grande para tantas pessoas ao longo deste país, particularmente
né, nós temos presente os estados do Nordeste, Minas, enfim, todos os estados brasileiros, de uma forma ou outra, tiveram esta realidade muito presente, mas o número maior mesmo de pessoas eram provenientes do Nordeste que caíam aqui. E eu lembro muito bem, era 78, creio, que a Casa do Migrante era um espaço como que abandonado, não funcionava nada aí, né? Eu lembro que o Alberto nos chamou para pintar, fazer a primeira pintura nesse espaço aí, para começar a abrigar algumas pessoas. Havia, assim, no início, uma certa resistência de se fazer desse espaço um espaço para acolher migrantes. Migrantes como que quebrados na sua história, na sua vida. Houve, sim, uma dificuldade, uma resistência muito grande por parte de inúmeras pessoas. Eu diria, eu posso fazer um meia-culpa também, por parte da nossa própria instituição, né? Houve, assim, uma certa resistência, mas como? Quer dizer, no fundo, um pouco de medo, né? Até porque nós estávamos vivendo, enquanto congregação religiosa, nós estávamos vivendo um momento de transição também, porque é bom que a gente lembre, né, que nós vivíamos aí um período em que havia dois grupos, vamos dizer, dentro da própria instituição, né, que alguns diziam, bom, eu fui formado para atender os italianos, outros disseram, nós podemos avançar um pouquinho mais, enfim. Houve esse período de transição em que havia resistências e, no entanto, o caminho foi se dando, foi se fazendo, né? Inicialmente, também Dirceu falava, inicialmente esta preocupação em oferecer aos migrantes, né, uma qualificação, ou seja, ajudar as pessoas a chegar na cidade e se colocar, digamos, com cabeça erguida, se pôr pessoas com esta atitude que os levaria a serem vencedores, na verdade. Só que da forma como chegavam, realmente havia muita dificuldade para fazer este passo, né, em que as pessoas poderiam se sentir mais protagonistas da sua própria história. Na verdade, foram sempre submetidos a situações de dominação, do senhorzinho, né? E, na verdade, isso era transplantado também aqui para a grande cidade. Ou seja, as dificuldades que havia lá, quer dizer, foram quase que transferidas assim aqui para a grande cidade. Então, sim, a primeira intenção, né, da Associação para os Voluntários para a Integração do Migrante, a primeira intenção foi maravilhosa, né? Quer dizer, ou seja, ter essa percepção de que o cidadão que estava chegando, ele só poderia ser um vencedor se ele de fato pudesse, né, ter uma qualificação em todos os sentidos, né? Pudesse se integrar na cidade onde que existem disputas, na verdade. Claro, e depois, finalmente, entramos dentro daquilo que o Dirceu falava aí antes, né, em que acabamos quase que nos adequando àquilo que era a política de Estado, né? Mas assim, a história, né? A história ela vai nos mostrando a história do migrante. Ultimamente a gente tem
assim, se debruçado um pouquinho mais para entender tudo isso, ela vai nos mostrando que este processo, né, ele vai nos ajudando a perceber que os caminhos vão se fazendo, né? As experiências, o contato com os migrantes, o dia a dia, o cotidiano, né, vai nos levando a tomar atitudes e nós também fazermos um processo de, eu diria, de mudança de mentalidade, de conversão, né, de nossas concepções em relação a este mundo da mobilidade humana, né? Eu lembro, eu trabalhei em centro de pastoral, em casa de acolhida, também no Mato Grosso, por 8 anos e meio, né? E a gente percebe como a gente conseguiu ao longo desses anos, desde os anos 70 aqui, a VIM, que depois vira Casa do Migrante, né? Porque nós entendemos que, de fato, não pode ser um depósito de pessoas, mas uma casa onde que as pessoas possam se sentir, digamos, verdadeiramente em casa, acolhidas, e possam desde aí, iniciar um processo de se reencontrar num mundo novo, num mundo diferente, em que as culturas, né, elas vão se adequando também a este processo todo. Eu diria, desde que eu cheguei aqui na missão, são 14 anos, houve, pela participação de todos, justamente pela nova mentalidade, por uma concepção diferente no trato, as diferenças, né? Eu acho que houve um caminho, foram feitos passos importantíssimos, né? Que nos ajudaram a ver esta realidade, este mundo de uma forma diferente. Entender as pessoas como pessoas que realmente necessitam do nosso olhar, do nosso coração, da nossa mão estendida. Eles não estão aí para disputar, né? Disputar com ninguém, né? Isso a gente tem conversado muito também lá na Casa do Migrante, né? Com as pessoas que trabalham na casa, né? É importante que a gente tenha esse olhar respeitoso, acolhedor, e fazer, digamos, da nossa ação, da nossa prática, uma ação realmente coração aberto, um coração acolhedor. É isso que vai fazendo a diferença, né? A gente sabe muito bem que existem casas e casas de imigrantes, né? E algumas casas elas fazem a diferença e as pessoas ficam assim até impressionadas, mas como é que vocês conseguem, né? É o coração, né, gente? É o coração que faz a diferença. Então é a forma como a gente olha para as pessoas. É como numa família, numa casa, né? Se existe diálogo, se existe compreensão, se existe generosidade, quer dizer, a relação dentro de casa ela se torna diferente. Assim é a Casa do Migrante. Claro, com um número maior do que as famílias normais, né? Mas, enfim, são essas pessoas que estão aí, que nesse momento elas precisam desta atitude acolhedora, né? Então, eu poderia dizer que eu gostei de fazer parte destes 50 anos, hein? Eu já tenho mais de 50 anos. Eu gostei, né? Agradeço a Deus por ter feito parte, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, destes 50 anos. Mas lá no início eu estava aqui, né? Lá no início. E agora no final, em que as coisas estão
caminhando melhor, os processos que foram feitos na casa também, né? Eu sei que nós tínhamos uma certa dificuldade até na relação entre nós, até os que tinham a responsabilidade primeira de conduzir os trabalhos, né? E a partir também daquela consultoria, né? Em que pudemos conversar, pudemos colocar as coisas na mesa. Quer dizer, nós conseguimos, né, entender que nós podemos ser pessoas boas, podemos ser pessoas que fazem a diferença na acolhida, na atenção, na forma como nós conduzimos nossa vida e os trabalhos que nós fazemos também. Não estamos numa empresa de parafusos, né? Estamos, na verdade, numa casa, numa instituição que, acima de tudo, trabalha com o coração. Obrigado, Márcia. Boa tarde, pessoal. Eu faço isso todo dia, viu, gente? Eu falo no microfone todo dia. Então, super simples. Não tem como falar da Casa do Migrante sem contextualizar um ponto muito marcante entre a Casa do Migrante, a Igreja Nossa Senhora da Paz, o Centro de Estudo Migratório e o CPMM. A Casa do Migrante, como dizia o Dirceu no início, ela recebia propostas de cursos, né? Propostas de trabalho, de pessoas que vinham até a porta da casa, com propostas de trabalho. Só que acontece uma fusão entre a Pastoral do Migrante, entre 2010 e 2012, entra um grupo, por parceria também de uma instituição, de uma empresa, a possibilidade de se criar um grupo, chamado Grupo Mediação. E todos esses serviços que eram solicitados e realizados na Casa do Migrante, ele dilui dentro desse Grupo Mediação, que tem 5 eixos: saúde, educação, família, trabalho e encaminhamento para cursos. E, dentro dessa fusão, a casa deixa de ter a sua demanda grande, não só pela porta, mas também pela comunicação, seja ela por telefone, por rede social, tantas solicitações, porque essas solicitações passam a acontecer deste lado. E o Grupo Mediação, ele faz uma fusão com a pastoral, e, nesse momento, nós temos o Centro Pastoral de Mediação ao Migrante. Então, os serviços que aconteciam no Grupo Mediação se estendem. E hoje nós temos os diversos setores que cuidam de cada departamento. Setor de saúde, setor de cursos, setor de aulas de português, setor de trabalho, setor de serviço social, setor jurídico, atendimento psicossocial, entre outros. Vários acompanhamentos são feitos e, com a extensão desses trabalhos, as atividades na casa passam a ter uma possibilidade de um olhar mais atento, mais compreensivo e com menos, como eu diria, com menos preocupação de estar sempre alguém ali atrás do migrante de uma maneira equivocada, de uma maneira até de trabalho análogo escravo, de uma maneira a levar o migrante a uma situação ainda mais agravante e vulnerável do que ele já está. Então, eu só queria fazer essa contextualização para a gente lembrar desse momento em que, em 2012, é feita uma foto aqui na frente da Igreja Nossa Senhora da Paz, do início desse Centro Pastoral de Mediação ao Migrante, que é um momento muito bonito, muito marcante. Então, a Casa do Migrante permanece com o seu acolhimento. E, nesse momento também, a gente tem um número significativo de uma migração haitiana, que, em meados de 2010,
aumentando aí em 2011. A gente passa a ver aqui na Tabatinguera as pessoas descendo com as malas na cabeça. E aqui no auditório da igreja são acolhidos mais de 300 haitianos que se deitam ao piso do auditório, com a cabeça em suas malas, deitados nos cobertores em que a Missão Paz concede. E dentre esses 300, e para além desses, existe um mar de haitianos no pátio da Missão Paz. E dentro da Casa do Migrante, nós atingimos um número de 130 atendimentos. Foram 130 pessoas nesse período acolhidas na Casa do Migrante. E nesse momento, nós começamos a trabalhar com uma temporização diferenciada do que se fazia antes, porque as entradas e saídas eram tão rápidas e tão constantes que era necessário que a gente trabalhasse com um prazo máximo de 2 meses, ou seja, 60 dias. Entravam, em média, de 15 a 20 migrantes haitianos por dia e saía, em média, o mesmo número. Então, eram entradas e saídas rápidas, porque eles rapidamente, aqui no pátio da igreja, já com este trabalho funcionando, são encaminhados para trabalhos estes que empresas vinham até aqui, e foi um trabalho forte, também muito preocupante, porque muitos vinham entendendo que eram trabalhadores inocentes e úteis, né? Que vinham só porque precisavam trabalhar, mas, opa, precisa de uma carteira assinada. Então, a Missão Paz, o Centro Pastoral e o setor de trabalho faz um forte trabalho para fazer com que essas empresas entendam que o migrante é um ser capaz, é um cidadão de direitos. Então, esses migrantes começam a entrar e sair. E, ao longo dos anos, até meados de 2015, 2016, vai tendo uma diluição desse grupo haitiano por outros estados e de ida para outros países, do trecho que a gente tanto fala do processo migratório e o sonho do capital e saída do Brasil, vezes por Nicarágua, por México, entre outros caminhos, para ir para outros países, né? Com o sonho do capital e de ter uma vida melhor. E, nesse período, esses haitianos têm uma escolaridade baixíssima. E eles aceitam inúmeros tipos de trabalho, mas vieram, principalmente, e construíram os estádios e os centros esportivos, tanto para as Olimpíadas quanto para a Copa que aconteceu aqui em 2014. Então, é importante lembrar desse processo e desse número significativo migratório que passou pela Missão Paz, pela Casa do Migrante. A Casa do Migrante tenta, nesse momento, fazer o que pode, porque aumentou o número da capacidade, nós tentamos fazer comida, aumentar o caldo do feijão, aumentar o arroz, aumentar aí o atendimento para poder, de uma maneira saudável, poder acolher a todos. E vinham também muitas famílias, mulheres gestantes. E, geralmente, nós não tínhamos a capacidade de atender a todos que batiam a porta, mas todos queriam ficar ali, na Casa do Migrante. Por quê? Porque a Casa do Migrante é uma essência de trabalho que entende aquilo que é fundamental para o ser humano, que é ter, no mínimo, a dignidade de poder tomar um banho, guardar os seus pertences, um local limpo e saudável para poder dormir, ter 3 refeições por dia. Isso dá qualidade de vida, não só física, como mental para esses migrantes. E a casa faz esse trabalho, 24 horas, de segunda a domingo, 365 dias do ano. Então, na passagem dos haitianos, e depois dela, continua a chegada de inúmeros africanos, que já desde 2001, 2, 3, 4, 5, até 2007, permanece a chegada de africanos provindos do Congo e da República Democrática do Congo, pela devastação de Brazzaville, onde tem o lítio, né, que é o material retirado para fazer celulares. E por que eu estou pontuando esse ano? Essa migração ela permanece até hoje, porque pessoas foram tiradas de suas origens, das suas casas, rapidamente. E, então, tiveram que sair
com, às vezes, uma fala, você tem 2 minutos para sair. E dentre esse período, teria inúmeras histórias para eu contar aqui, mas não é possível pelo tempo. Mas, fazendo ainda uma linha histórica, depois da chegada dos haitianos, com a permanência da chegada, e permanece a entrada dos latinos, dos andinos, só que num número menor, nós temos a devastação e a saída da Venezuela em massa. E da Venezuela, quando chegam aqui, eles chegam absolutamente desconstruídos, chegam com uma formação política muito errônea, com muita raiva, né? A gente comentava antes, nossa, que dificuldade trabalhar com os venezuelanos, porque essa raiva que eles tinham não era de nós, mas era da condição política que acontecia em seu país. E é normal, o ser humano faz isso por natureza, todos nós. O problema é meu e a culpa é sua. Então, nós atendíamos muitos venezuelanos gritando conosco. Mas esse grito, ele sempre era de dor, era um pedido de socorro. Meu país está com problema, eu tenho dificuldades. E era possível ver nas fotografias dos documentos essas pessoas. Eles fortes, com a massa alta, nutridos, na fotografia do documento, na nossa frente, desnutridos, com roupas, às vezes, até largas, porque era o que tinha para vestir. Foi muitos venezuelanos que vieram pelo programa de interiorização do governo federal. Foi feito um trabalho forte com entradas em aviões que vinham fretados e com acompanhamento do Exército, também de ônibus, até a porta da casa do migrante. Depois de um certo período, eles passam a vir por conta própria. A partir de um momento, diminui essa chegada dos venezuelanos pelo programa de interiorização, pelo trabalho que fazia, então, aí uma outra parceria, porém, eles passam a migrar de um estado para o outro, e permanece até hoje a chegada dos venezuelanos. Passando esse processo dos venezuelanos, entra também um período em que nós não podemos desconsiderar, que é o período da pandemia, né? Que acontece aí em março de 2020. Nós tínhamos na casa 98 pessoas, e, de repente, nós tínhamos 40, de repente, nós tínhamos 20, de repente, nós chegamos a ter cerca de 8 pessoas na casa. Porque, com a pandemia e o pânico que se deu, foi necessário fechar as portas também, porque nós não sabíamos como lidar com essa questão da contaminação, e saíram muitos migrantes, e os que ficaram, teve alguns que pegaram Covid, mas não tiveram quadro alarmante, e teve uns que pegaram e nós nem sabíamos. E os padres também, todos pegaram Covid. E aí bateu o desespero. Como cuidar dessas pessoas se elas ficarem doentes? Como isolar essas pessoas? Mas, felizmente, não se deu nenhum quadro agravante dentro da casa. E a gente abre as portas da casa de novo e inicia um processo de acolhimento. E, assim que passa a pandemia, e a gente começa a abrir os e-mails, aí eu começo a ver dentro dos e-mails algumas chamadas e alguns pedidos de desespero. Mas, diferente do que tinha antes, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais cortês, mais educada e diplomática. São os afegãos. E aí, então, eles passam a mandar e-mails para casa e para as redes aqui também da Missão Paz, fazendo inúmeras solicitações de acolhimento, pedido de visto, até de passagem e de união familiar. Esse período, a gente inicia o atendimento na Missão Paz, aqui na Casa do Migrante em especial, porém, eles não ficam, porque eles temem muito o entorno da Casa do Migrante. E também, pela cultura, eles não aceitam ficar em quartos separados, eles querem ficar em quartos em que as famílias fiquem juntas. Essa é a grande dificuldade nossa, de acolhimento. Então, ficam mais homens solteiros, chegamos a atender algumas famílias, sim, famílias nucleares, famílias
singulares também, porém, a gente passa a atender mais homens, porque as mulheres, por conta de ter a presença de outros homens de outras nacionalidades, se veem numa situação complexa e vergonhosa. Não gostam de se mostrar, né, que é da cultura, à frente de outros homens. E seus maridos também não permitem. Então, há uma pequena dificuldade aí nesse atendimento por não termos quarto para a família, embora tenhamos tentado e fizemos vários atendimentos com algumas famílias. Eu contextualizei um pouco esse período para chegar nesse momento atual. Hoje, a gente tem uma demanda que permanece a chegada de andinos, permanece a chegada de africanos, mas não mais tanto de afegãos. Eles geralmente ficam no entorno do aeroporto de Guarulhos, que num abrigo que tem próximo, que foi criado, que era um antigo hotel, eles preferem ficar por ali. Mas alguns vêm até a missão, alguns passam nos serviços aqui da missão, tanto de saúde quanto de aulas de português, no setor de trabalho também, mas na casa diminuiu bastante esse número. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre como é essa vivência na casa, como que é esse trabalho na casa, como se dá a chegada de um migrante na casa, das mais diversas formas, mas a maior delas, hoje, é inegável que é pelas redes sociais. Então, existem vídeos no YouTube, em Marrocos, em Angola, falando dos serviços e também da casa do migrante, está incluso nesses vídeos, como chegar, como bater a porta, em que lugar pedir abrigo, e é uma rede de comunicação entre vários, né? Existem inúmeras associações hoje aqui no estado de São Paulo, e as pessoas vêm e chegam até a porta da casa, geralmente de modo espontâneo. E por outros serviços, claro, não só aqui também pela Missão Paz, pelo serviço social, mas também por outras redes de atendimento. São solicitados também acolhimentos por telefone, via e-mail, via WhatsApp. Mas é interessante como a comunicação é rápida. Dado o momento que entra 2 ou 3 marroquinos, rapidamente aparece mais 9. Dado o momento que entra ali, como foi bonito nos últimos tempos a gente ter visto, um grupo de mauritânios. Né? Chegaram 10, todos juntos. Um único que já conhecia a casa trouxe todos os outros. Então, o maior encaminhamento e o maior serviço social que tem acontecido, a assistência social que tem acontecido, é entre eles mesmos. A migração faz isso. Né? Nesse processo de acolhimento na casa do migrante, é visto que é muito importante que, no primeiro momento, não seja feito um atendimento burocrático, um atendimento de papel, um atendimento de uma anamnésia, mas sim um atendimento com uma essência escalabriniana, de acolhimento, verdadeiramente. Então, inicialmente, quando atendo, prefiro colocar a pessoa para aguardar, depois conversar e depois convidá-la para ir até a sala para que a gente tire cópia de documento, que é necessário, que a gente tenha os dados da pessoa ali, uma vez que nós temos a responsabilidade sobre toda e qualquer pessoa que estiver na casa. Então, é importante e a gente faz esse processo depois. Mas esse acolhimento ele é dado principalmente para quem abre a porta. Então, é muito bonito de se ver quando o funcionário ele abre a porta e diz assim, olha, tem uma pessoa lá fora, você pode vir aqui ver qual é o caso? Muitas vezes eu recebo uma ligação, olha, tem uma pessoa aqui na porta, será que eu posso colocar ele já para almoçar? Né? Em outras instituições, a gente sabe que isso não acontece. Né? Então, a pessoa já se sente acolhida a partir desse momento. Imagina para nós aqui, quem já viajou de avião, se tem um fuso horário, como é difícil se localizar. Nos 5 sentidos, né? Na audição, no cheiro, na visão, em outro local que o meu corpo não reconhece, que o meu cérebro não reconhece. Então, esse acolhimento ele é importante ser feito assim, porque minimiza aquele primeiro impacto da pessoa chegando em outra origem. É claro que alguns já conhecem
por ter ouvido falar de outros irmãos, compatriotas, sobre a instituição. Alguns já conhecem pela rede social, pelo que está na internet. A gente tem uma situação que é significativa, que no Japão, por exemplo, eles fotografam a Missão Paz, a plataforma, dá na mão do retornando, né, que geralmente é um brasileiro, que está saindo do sistema penitenciário, e ele chega na porta da casa do migrante com essa foto, e tem o endereço da casa. Então, os atendimentos que são feitos, eles vêm das mais diversas formas. Agora, eu quero falar um pouquinho mais, e sendo o mais breve possível, eu sei que o tempo aqui é curto, sobre como se dá essa vivência dentro da casa. Normalmente, quando essas pessoas entram na casa, elas entram devastadas, porque estão com saudade. A primeira coisa que faz é perguntar onde está o Wi-Fi, para falar com a família, para dizer, olha, está tudo bem, eu já cheguei. Olha, eu estou num lugar saudável. E com o celular, eles mostram a casa, onde é o espaço que eles estão. E assim que eles avisam a família, eles se dão por mais calmos. É até importante a gente passar, às vezes, até o Wi-Fi primeiro, do que conversar com eles. Porque depois a conversa fica mais solta, né? A gente consegue até ter mais informações. Mas, a partir do momento que ele é acolhido, ele é conduzido a levar os seus pertences a um bagageiro, onde ele recebe uma chave, que corresponde ao mesmo número da cama. E, então, ele geralmente, quando chega no período da manhã, é convidado para o almoço. Se for no período da tarde, entre 2 ou até 7 horas da tarde, a gente comunica que tem um jantar de segunda a sexta-feira, às 19 horas. E, a partir daí, quando ele se solta dessas malas, quando ele guarda os pertences, quando ele toma um banho, o rosto dele já é outro. Ele já está dando ressignificado para esse processo migratório. O sofrimento dele já diminui aí. É claro que a gente tem uma série de questões que, se eu for colocar aqui, vai aumentar muito o meu tempo, que ela já me disse aqui que é só 5 minutos. Então, eu gostaria de dizer que a essência do trabalho da casa, no acolhimento, é dar minimamente o suporte para que essa pessoa tenha um local digno, que ela retome a autoestima, que ela retome o processo de estar se infiltrando na nova sociedade e se recolocando também como pessoa humana nos mais diversos segmentos da vida, né? Que dá dignidade ao homem, o trabalho, a um curso, a saúde, a cuidar da sua questão psicossocial. E, normalmente, nesse período, a pessoa vai se resgatando. Eu teria relatos inúmeros para passar aqui, mas eu vou contar só uma história, para diminuir o meu tempo. Certa vez chega na casa uma senhora com uma família. Ela estava sozinha, com os 3 filhos. E ela tinha um contato de um senhor que, através do marido, fez a compra das passagens, fez os documentos e a mandou para o Brasil. Aqueles celulares Nokia, pequenininho, naquela época, ela perdeu esse celular. E ela deu como perdido o contato com o marido. E ela dizia, da maneira como eu saí e da maneira como fomos oprimidos, eu não sei se ele está vivo. E aí, então, ela fez contato também com uma outra instituição. E quando ela estava na casa, após 4 meses, com os 3 filhos, já no estágio de luto, uma instituição deu para ela outro aparelho Nokia. E ela, pegando o telefone, ela atende o telefone e ouve a voz dele. Nesse momento, ela entra em choque. Ela simplesmente não consegue sair do lugar. E aí, então, ela passa o telefone para mim e diz, Dona Márcia, fala, por favor, minha voz não sai. E eu conversei com ele, e ele disse, eu sou o marido dela. Eu estou vivo. Eu estou aqui no Brasil. Qual é o endereço que vocês estão? E aí eu passo o endereço da casa e digo para ele que a gente está na espera. Ele chega até a porta da casa com uma malinha, sem nenhuma bolsa, só uma malinha preta com os documentos. E, nesse momento, a gente abre a porta. E é muito emocionante. Por quê?
Uma das crianças se joga no chão, a menina pula no colo do pai, a mulher não consegue se mexer e o outro pequenininho fica chorando. Ficaram os 4 em choque. Eu tive que pegar nas mãos dela, levá-la até a sala, ela não conseguia mexer a cabeça. A criança que atracou no pai não desgrudava. É impressionante como o ser humano não tem resposta pronta. Ela levou mais de 3 dias para se dar conta, porque ela já estava vivendo o luto do marido. E as crianças se tornaram outras crianças. Era uma alegria que se espalhava pela casa. Eles saíram da casa, a notícia que eu tenho é que eles estão no Canadá. Hoje eles têm mais um filho. E ela sempre tenta mandar mensagem, sempre tenta manter contato com muito carinho e dizendo que a parte que ela passou na casa, embora tenha vivido um luto, foi a parte colorida da vida dela e da vida dos filhos. Porque mesmo estando no Canadá, ela não teve tanta alegria quanto ela teve aqui na casa. E, só para encerrar, a gente está comemorando os 50 anos esse ano na casa, e foram feitas diversas atividades, né? Tivemos aí uma festa que foi apresentada uma atividade de um sarau, né, no dia 20/4. Tivemos também um jantar com a apresentação da magnífica orquestra de músicas do mundo no auditório da igreja, que foi uma festa lindíssima, com todos os migrantes dançando com os músicos. Foi energizante, né? Foi muito boa mesmo. Tivemos a festa da primavera, que foram flores e frutas, né? E que também teve muita brincadeira, teve roda de dança, teve dança típica também. Foi possível colocar os playlists das músicas deles também, para que eles pudessem ouvir. E tivemos também a festa, a festa junina, né? Para que a gente pudesse apresentar também um pouquinho da nossa cultura. E foi muito engraçada essa festa junina, porque foi a festa junina mais diversificada que eu já vivi na vida. Foi muito bonito, eles entraram no clima, todos colocaram chapéu, a gente tem foto, tem também algumas filmagens, foi muito bonito ver esse momento. E aí a gente chega no dia 3/11, que é um domingo, em que a gente tem um almoço, tivemos mais de 300 pessoas presentes, várias instituições, e um legado enorme de voluntários que fizeram parte dessa história, que estiveram presentes, foi muito satisfatório. É com muita gratidão que eu menciono vocês todos aqui, e também os colaboradores que estiveram presentes. E quem é a estrela da festa? Vários migrantes que já tinham acabado de sair da casa, ou que já tinham passado pela casa e que estavam morando na casa. Também puderam festejar esse momento, que foi significativo e gratificante. É isso, obrigada. Muito obrigada, Márcia, Padre Antenor, Dirceu. Foram falas muito incríveis. Acho que a gente teve aqui agora um panorama, né, bastante complementar, né, e diverso da história da Casa do Migrante, encerrada com essa linda história dessa mulher migrante que passou pela casa, da família dela. O Dirceu falou muito bem das diferentes fases, né, da chegada de diferentes ondas de imigrantes na casa, e como que a casa ela traduziu, ela foi um reflexo do que estava acontecendo no país. O Padre Antenor reforçou muito bem o papel de acolhimento da Casa do Migrante, acima de tudo, e como que estar na Casa do Migrante mudou vocês todos a partir dessa experiência. E a Márcia nos mostrou, também falou das diferentes ondas, né, durante o período em que você esteve aqui,
que vocês de migratórias que passaram pela casa e por processos do dia a dia da casa, né, que a maioria das pessoas não conhece, e também um pouco de trazer essas histórias, né, que nos humanizam quando a gente conhece um pouquinho da história do dia a dia dos imigrantes e dos migrantes, que muitas vezes na nossa realidade não temos contato. Então, acho que foi um evento muito incrível, muito importante para que todos conhecessem não só a Casa do Migrante, mas também um pouco da realidade migratória de São Paulo e do Brasil. Hoje nós não teremos tempo para perguntas, já passamos do nosso horário, né, do nosso limite. José Carlos, você gostaria de fazer algum comentário para encerrar? Antes do José Carlos fazer o encerramento, eu só quero lembrar vocês que no dia 6 de dezembro nós temos o último Diálogos do 100 deste semestre. Mesmo horário, 14 horas aqui, com transmissão online também, todos estão convidados. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Valéria. Opa, agora sim, com som. Obrigado. Agradecer mais uma vez a Márcia, o Padre Antenor e o Dirceu. E, além de nós aqui presentes, há várias pessoas nos acompanhando aí pela Rádio Migrantes e pelo Facebook. Eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui e gostaria muito que as demais, que não forem citadas, se sentissem abraçadas e abraçados nas pessoas delas, tá bom? Então, a Fátima Batista, lá da Brasilândia, a Lúcia Bamberg, lá de Curitiba, Brasilândia, aqui em São Paulo. Lúcia Bamberg, de Curitiba, Marinita Lima, aqui do Glicério, a irmã Rosane Rosa, que eu não sei se está em Cuiabá, mas eu sei que é Centro-Oeste, a irmã Rosane Rosa, professora Dulce Batista, professor Gebara, Salete Dallavec, que acho que é parente sua, né? Lá de Porto Alegre. Lá de Porto Alegre, professora Rosana Beininger, de Campinas, Bernardo Macedo, de Belo Horizonte, Paulo André, que a gente nunca sabe em que lugar do mundo ele está, mas ele está nos acompanhando, a irmã Darcila Antonioli, de Caxias do Sul, Caio Fernandes, aqui de São Paulo, e Roberval Freire, que é meu vizinho de cerca, lá em Tuiuti, e várias outras pessoas. Quero também, assim, fazer questão de registrar aqui, é muito rápido, mas é com muito carinho, o meu abraço para o seu Francisco e a sua esposa, Dona Maria, né, seu Francisco, um casal de imigrantes, semi-analfabetos, aqui em São Paulo, há várias décadas, e depois de muitas lutas, formaram uma filha doutora, a doutora Karina, recentemente. Parabéns, né, para a história de vocês dois, da Karina também, que é a história de muitos migrantes vencedores, batalhadores nesse Brasil. Muito mais, né? Muito mais que merecido mesmo, que é uma história de batalhadores mesmo, por aí. Bom, eu tinha aqui algumas perguntas, mas não vou fazer para ele, vou fazer no cafezinho. Eu quero lembrar, assim, que além das ricas falas que eles fizeram aqui no seminário de hoje, quem tem interesse de rever essas falas e ainda outras, podem acessar o site da Web Rádio Migrantes, que está disponível lá, e também no Facebook da Missão Paz São Paulo. Além dessas falas, eles fizeram, a Yara Matias, que está aqui, colega de trabalho, juntamente com Miguel Almada, fizeram uma série de podcasts com o Padre Antenor e com a Márcia, e acho que você também participou, Dirceu? Não? Mas com o Padre Antenor e a Márcia e a Yara Matias, né, que junto com o Miguel coordenaram esses podcasts sobre a história da Casa do Migrante. Também estão disponíveis no site da Web Rádio Migrantes e no Facebook da Missão Paz São Paulo. São histórias assim, muito lindas e muito fortes, desafiadoras, como as que eles colocaram aqui. Então, para vocês, a Márcia contou várias histórias ali, né? Experiências, então, assim,
Eu me lembro de uma delas, que você me disse um dia, chegou uma mulher na casa do migrante, e você a recebeu, e depois você perguntou, de onde você vem? E ela disse, de onde eu vim, não existe mais. É muito forte, né? Porque acabou o país dela, tinha acabado a vida dela ali, né? Então, como é que você recomeça com uma pessoa assim? Eu entrevistei um rapaz no Vale de Jequitinhonha, também imigrante, e eu perguntei para ele, né, por que você foi para Portugal? E ele falou, eu vou para não deixar o meu lugar desmanchar. Ele ainda teve tempo disso, de tentar não deixar o lugar desmanchar. A mulher que a Márcia recebeu na casa, não teve mais essa possibilidade. Isso é muito forte, né? Bom, eu quero também convidar vocês, né, além para o último Diálogos, não sei, desse ano, que é com o Eduardo, eu nunca acerto o sobrenome dele, né? Eduardo Arteaga, que é seu orientando, né, do doutorado. Ele está fazendo uma pesquisa na área de antropologia sobre a imagem dos migrantes, né? Como é que eles se expressam através da imagem, e bolivianos, né? Então, um trabalho belíssimo, e ele estará aqui conosco no dia 6 de dezembro, encerrando a série dos Diálogos no SEM deste ano. Mas antes dele, no dia 6 de dezembro, eu quero convidar vocês que estão aqui e os que nos acompanham pelo rádio e Facebook, para o dia 28 de novembro deste ano, nós nos encontraremos aqui de novo para celebrar a 100ª edição da revista Travessia, né? Foi ali coordenada pelo Dirceu durante quase 30 anos. Então, a gente está chegando aí à 100ª edição, também com muita luta, com muita vida, com muita história para contar. E no dia 28 de novembro, às 14 horas, além da presença do Dirceu e do Padre Antenor, a Valéria, que já confirmou a presença também, ela que é do comitê editorial, nós teremos a presença do professor José de Souza Martins, que vai falar sobre escravidão contemporânea e migrações. Teremos a presença da professora Maria Aparecida de Moraes Silva, recentemente foi agraciada pela Associação Nacional dos Pesquisadores em Ciências Sociais, pelo conjunto da obra em Sociologia, no Brasil também, e a obra da professora Maria Aparecida de Moraes é uma obra que retrata muito os processos migratórios campo, cidade, campo, no Brasil e na América Latina. Teremos também a presença da professora Rosana Beininger, da Unicamp, que está nos acompanhando agora, estará aqui também, e que tem feito uma série de pesquisas sobre os movimentos migratórios na América Latina. Teremos a presença do professor Elion Póvoa Neto, do UFRJ, no Rio de Janeiro, também uma pessoa que está desde sempre acompanhando a travessia e pesquisando migrações, um grande parceiro nosso aqui. A professora Marilda Menezes também estará conosco. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Esses que eu estou citando que vão fazer falas, e que não necessariamente farão falas, mas estarão presentes. A Ana Cristina está aqui do lado, é do comitê também, né? A professora Dulce Batista, que está assistindo a gente agora, nesse momento, é do comitê também, estará aqui presente. Enfim, uma série de pessoas, parceiras, amigas, que têm ajudado ao longo desses anos todos a construir a história da revista Travessia, assim como essas pessoas todas que vocês citaram, e vocês mesmas, e as demais redes de parceiros que ajudaram a construir a história desses 50 anos da Casa do Migrante. Então, são convidados para o dia 28 de novembro, às 14 horas, aqui. Por fim, mas sem diminuir, mas com a mesma importância, agradecer ao Miguel Almada aí pelas transmissões, está sempre aí disponível a nos ajudar, e também ao Padre Paulo Parisi, que não está aqui, está na Itália, mas sempre apoiando a gente no Centro de Estudos Migratórios, juntamente com os outros padres aqui, Padre Irmani, Padre Alfredinho e o Padre Antenor, que sempre nos apoiam de maneira incondicional a fazer esses encontros maravilhosos. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Assim, Carlinhos. Assim, o Padre Antenor tem. Então, nós vamos concluir, porque tem muita gente que também está nos assistindo e não conseguem ler isso daí. É uma expressão, uma manifestação do nosso agradecimento a todos aqueles que, de alguma forma, estiveram presentes
na construção, na vida da Casa do Migrante. Gratidão a vocês, amigos e amigas, que fazem parte deste momento da história da Casa do Migrante. Instituição criada, apoiada e mantida 100% por colaboradores leigos e pelos missionários de São Carlos e Scalabrinianos. Nossa profunda gratidão. Não esqueçamos, ainda somos participantes desta grande mobilização sob a intuição de nosso pai e pastor, São João Batista Scalabrini, homem do seu tempo, homem de Deus, sensível e profundamente solidário com a realidade da mobilidade humana. Continua. Eu era migrante e me acolhestes. Atentos à convocação e ao mandato de Scalabrini e de apóstolos de Jesus Cristo e de mensageiros velozes ao povo que vos espera. Façamos de nossa vida um dom no serviço aos irmãos migrantes que aqui e acolá pedem socorro e atenção. Que junto a todos os amigos e amigas que prestam serviço nesta missão possamos nos fazer próximos e solidários com todas as pessoas que aqui atuam como servidores e servidoras da causa migratória e com todos os migrantes que diariamente buscam nosso apoio e orientação. Obrigado. Continuemos seguindo as pegadas de nosso Pai Fundador. O amor não anda com indiferença.